Hoje a nossa conversa aqui é para começar a usar uma nova tecnologia no Instagram, que é muito bacana, e eu também nunca fiz uma live com mais pessoas no YouTube. É uma experiência boa, né? Acho que vai ser uma coisa boa. Então, eu quero apresentar aqui para vocês hoje duas alunas muito queridas, a Adriana de Sá e a Thalita, e o Felipe, que é podcaster, que está sempre por aqui. Então, eu vou abrir já dando a palavra para a Thalita se apresentar e contar um pouquinho por que você fez o curso de comunicação, o que você faz e de que forma que isso ajuda na tua vida. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Thalita, eu sou advogada. Eu procurei o curso da Cida porque eu venho sentindo já há algum tempo muita dificuldade com a comunicação. Na minha profissão, preciso me comunicar bem com as pessoas. E com a pandemia, a gente foi jogado no mundo digital, né? As audiências que antes aconteciam de forma presencial, que você acaba tendo uma troca maior com as pessoas, elas foram todas para um ambiente virtual. E aí eu percebi que aqueles problemas que eu já vinha enfrentando, eles ficaram piores, né? Ficaram mais evidentes. E aí eu precisei buscar ajuda, foi quando eu encontrei a Cida. E a Cida salvou a minha vida nessa pandemia, porque assim, eu não sabia nem me posicionar no vídeo, né? Então aquilo ficou assustador. E aí no curso dela, a gente foi aprendendo aos poucos como se portar, como se posicionar, e eu tô aqui em treinamento. Eu nunca imaginei que eu fosse participar de uma live, e aqui estou eu, né? Pois é, ontem eu até fiz uns stories falando sobre isso, né? Falando, olha, eu adoro essa história da palavra desafio, porque desafio já gera uma adrenalina, o que será que tem que fazer? E eu estou gostando muito dessa etapa de trazer os alunos às lives. Meu nome é Adriana Sá, eu sou professora universidade, sou professora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, e eu já tinha algum tempo que eu estava acompanhando a Cida, o trabalho dela, já tinha feito algumas jornadas e sempre quis fazer o curso, então para mim foi uma oportunidade, porque apesar de não ter dificuldade com o posicionamento, eu precisava ser mais assertiva. E assim, foi um divisor de águas depois que eu fiz o curso, porque ser mais objetiva, e eu estou gestando alguns projetos para esse ano, e eu senti a necessidade de melhorar a minha comunicação. E o curso veio no momento certo, para a defesa da tese, para os projetos que eu quero desenvolver, que vai ser no ambiente virtual. Eu cheguei com a Cida com uma demanda muito grande da minha insatisfação com a gravação de vídeos e com entrevistas, e eu trabalhei isso no curso e o resultado foi muito positivo, tanto que eu estou aqui agora, né? Eu nunca tive dificuldade no presencial em falar, mas o vídeo para mim era um grande desafio, né? Então a gente foi trabalhando isso, viu, Cida, que eu já falei era, não é mais. Isso que eu ia falar, era, a palavra difícil era no final. Muito bom, muito bom. E a tua primeira live também, né, Adriana? Sim, é a minha primeira live. E assim, é um bate-papo, né? Preparar e estar aqui já é uma grande vitória. E desmistificar também, que é aquela coisa de, não posso, não tenho como. Tá aí, né? Trazendo a realidade presencial, que você já tinha muita experiência, para online. E o Felipe também, cabe uma apresentação aqui, embora o Felipe seja, assim, uma parte integrante da Companhia da Fala, que é o meu projeto online, mas o Felipe também tem uma história bacana, porque desde que ele era moleque, ele começou a investir na comunicação. Eu adoro brincar com o Felipe. Igualmente, Cida. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Felipe Valtric, me formei em jornalismo, mas logo de cara já fui para o marketing digital. Então peguei a época que o marketing digital era mato mesmo. Trabalho com influenciadores digitais, trabalho com marketing de conteúdo e agora eu estou focando muito em podcasts. Então eu sou uma pessoa que trabalha com várias frentes e uma delas é trabalhar com a Cida, que para mim é uma grande honra. Então consumir o conteúdo da Cida em loco, pessoalmente, para mim me ajuda muito. Porém, este ano eu tomei uma outra decisão que é, ao mesmo tempo que eu estou fazendo podcast, estou precisando fazer mais vídeos, a gente vai sentindo que nunca dá para parar de estudar.
E eu acabo de entrar para a turma nova da Cida, do treinamento de comunicação, para dar uma renovada. Eu já fiz o treinamento com a Cida presencial, mas a gente precisa mais e mais. Então, como eu estou realmente me dedicando mais a virar um comunicador digital, eu preciso mais ainda de ferramentas para me munir desse poder e ser realmente um comunicador, né? Eu estou aprendendo a ser um comunicador e através do curso da Cida eu quero reforçar isso. Então, muito obrigado pela presença e muito bom bater o papo com vocês. Muito gostoso. Esse momento, ele é muito especial, porque na última turma, que é, inclusive, a da Adriana e da Thalita, nós tivemos oportunidade de avançar muito num projeto que eu tinha, inclusive colocando como bônus nos cursos, porque era uma coisa, assim, para quem quisesse fazer o desafio de vídeo, poderia fazer e tal, e os resultados, a participação primeiro, que foi incrível, quase que todo mundo quis fazer mesmo, e aí isso gerou em mim uma necessidade de dar retornos, de dar feedbacks, mais feedbacks até do que eu sempre vinha dando nas outras turmas, e percebi que eu gosto de treinar pessoas. Quer dizer, eu já tinha percebido isso há mais tempo, mas eu senti que eu precisava montar uma turma para mim, uma turma no sentido de poder treinar do jeito que eu quero as pessoas, como eu faço no meu dia a dia. E em cima dessa proposta, o que está sendo muito interessante, que eu acho que eu vendi internamente para a minha equipe, porque a minha filha, Luá, que é publicitária, escritora, ela falou, mãe, eu quero participar dessa turma. Para mim já foi uma coisa, eu falei, gente, há anos aí vendo o meu trabalho, nunca se manifestou. Aí ontem o Felipe falou, Cida, todo timidamente, falou, Cida, ele nem sabia sobre a Luá. Será que dá para eu participar também? Eu falei, nossa, que engraçado, porque eu vou ter 2 alunos que são muito especiais, mas não para por aí, porque vários alunos das outras turmas começaram a pedir para entrar. E não quero saber. Mas não, você ainda está fazendo o curso. Não quero saber, Cida, eu quero participar das atividades que você vai fazer treinamento. E isso me deixa muito feliz mesmo, porque, inclusive, o tema da nossa live de hoje é como a comunicação supera a crise. E se tem algo que, para mim, sempre me chamou a atenção na minha profissão, é que eu nunca conhecia a palavra crise no sentido de ir junto com o movimento, de ver as pessoas indo para trás, porque a minha clientela sempre busca, lógico, né? Quem me busca o meu trabalho, busca se desenvolver. E, em cima disso, no momento de crise, é sempre a melhor época para fazer da comunicação uma grande parceira. E isso tem uma total relação com o crescimento, porque quando você consegue expressar melhor as suas ideias, os seus pontos de vista, você fecha mais negócios, você vende mais ideias, você voa. E é nessa hora que eu penso que a gente não pode se encolher. Vamos pegar a Adriana aí, por exemplo, que tem essa realidade do presencial muito forte. Se você, por exemplo, não se preparasse para o online, você acha que isso ia prejudicar, ia limitar muito a tua carreira? Olha, Cida, na realidade, eu sou professora de um curso de administração à distância, né, de administração pública à distância. Então, assim, essa questão do online já é uma realidade na minha vida, mas através de videoconferências, e eu ficava insatisfeita quando eu tinha que disponibilizar os vídeos, porque eu achava que eu poderia ter uma performance melhor, né? Então, como você falou, eu acho que a gente se aperfeiçoar é uma busca constante. A gente quer sempre melhorar. E agora que o online é uma realidade muito forte, você tem que estar ainda melhor do que antes, porque como a gente está em passado muito tempo online, cansa. E quando a gente quer enviar a mensagem, você tem que ser muito assertivo, porque, como a gente conversava ontem, você disse, né? O online é uma terra de várias possibilidades, é uma terra sem lei. Como que você vai se fazer percebido?
E no meu caso, que era mais direcionado, como que você vai criar a conexão com o aluno? Como que você vai criar o vínculo? Porque ele já está tanto tempo no online, seja no trabalho remoto, seja através dos estudos online, que você tem que ter um diferencial para criar esse vínculo, criar essa conexão, e que o aluno ele tenha um retorno e te dê um retorno. Exatamente. Né? Então, para mim, eu senti que eu precisava melhorar, a qualidade dos meus vídeos não estava me satisfazendo. A gente acaba sendo muito crítico, muito perfeccionista, você trabalha muito bem isso no curso, né, para a gente ir trabalhando esse perfeccionismo, mas, assim, para mim foi excelente. E aí, à medida que a gente vai avançando no curso, a gente percebe, eu percebi, na realidade, que tinha alguns pontos cegos, até mesmo no meu posicionamento. Né? A questão do funil das ideias, que você trabalha muito bem, né? Que é a gente fazer esse planejamento antes, por mais que a gente já tenha uma jornada como docente, você já faz um planejamento, mas é diferente. E no virtual, isso tem uma diferença maior ainda. Você tem que conseguir criar essa conexão e o seu curso ajuda muito nisso. Ai, que bom, é o grande ponto de virada entre o presencial e o virtual, como trazer as pessoas para conversar de pertinho, porque afinal de contas não tem o olhar do outro, eu tenho que olhar para uma câmera, eu tenho que me sentir perto, mas eu não posso abraçar, não posso ter um contato, quer dizer, então tem que sim a comunicação evoluir nesse sentido para que a possibilidade de nos abraçarmos de outra forma ainda assim exista. E para você, Thalita, você sente assim que o online veio para ficar na tua vida? E ele te ajuda a superar crises ou não? Tenho certeza disso. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Por mais que a gente volte para o presencial, e eu espero que a gente volte logo, o online, ele é uma realidade e ele traz muitos benefícios, né? Por exemplo, se tivesse presencial, não estaria no seu curso. Então, foi um benefício muito grande, né, a gente poder estar juntos, mesmo estando longe. E criar essa empatia, mesmo com o vídeo, foi uma coisa que você ensinou pra gente que foi sensacional, porque ficou menos assustador. A gente aprende no curso a criar essa conexão com o outro, né, mesmo tendo um celular na minha frente, ter essa sensação de que eu estou sentada com vocês batendo papo. E o curso... Estamos mesmo. Estamos, né? Mas assim, como se tivesse todo mundo aqui junto como comigo. se não tivesse a câmera, né? Sim, e foi muito gostoso descobrir essa possibilidade, ficou menos assustador. E o seu curso, ele não me ajudou só nisso, ele me ajudou também na minha vida pessoal. Eu não tenho grandes... pretensões de gravar vídeos, de estar presente na internet, mas eu vinha declinando de muitas oportunidades, por exemplo, de me posicionar na minha vida profissional e, às vezes, até na minha vida pessoal. E aí, o seu curso me deu essa segurança. Eu aceitei propostas, por exemplo, de participar de treinamentos. Então, eu enfrentei a tecnologia, eu enfrentei o olhar do outro, eu consegui me colocar e eu posso dizer que eu me saí até, de certa forma, bem. Foi muito melhor do que eu esperava. Então, assim, é maravilhoso, porque comunicação vai muito além, né, de simplesmente você gravar um vídeo. E o seu curso dá essa trilha pra gente, assim, de uma forma sensacional. Inclusive isso que você está falando é muito interessante, porque o vídeo, muitos no curso vêm disso, mas nós utilizamos o vídeo como um recurso de autoconhecimento muito poderoso, que você acaba se percebendo ali e tendo exatamente a noção dessa trilha, ou seja, para onde você vai a partir do momento que você identifica os pontos que você não gosta, os pontos que não estão favorecendo a comunicação, né? Então, esse é o ponto principal. E você, Felipe, na tua visão aí, acompanhando o trabalho e também sendo uma pessoa que se destaca numa coisa que eu adoro, que é o podcast, como que você vê essa relação da comunicação e da crise? Bom, primeiro de tudo, como você sempre fala, a gente já escreveu sobre isso, você já fez vídeos, que realmente a comunicação é a habilidade mais importante desses momentos que a gente está vivendo e veio para ficar, então não tem nem o que discutir nessa questão da importância da comunicação para o dia a dia.
eu passei por um processo de mudanças de posicionamento nas minhas redes sociais, então meu foco é realmente ter o podcast como um produto meu, ter também as minhas redes sociais como um produto forte, e eu passei por uma transição de conteúdo. E para eu passar por essa transição de conteúdo, eu tive que me perceber em algumas coisas na comunicação, porém, para eu chegar onde eu quero chegar no final do ano, ou daqui 2 anos, eu preciso muito melhorar minha comunicação, me perceber melhor, melhorar meu posicionamento em tudo, tanto na parte de vídeo quanto de áudio, né, porque é algo que eu faço muito, que é produzir conteúdo em áudio, quanto também em conversas do dia a dia, porque eu também faço muito, eu faço muita prospecção de clientes, agora de forma online, né, mas antes eu fazia muito no presencial, ia tomar cafés. E essa questão do posicionamento é muito importante para mim. Então, o que eu coloco com a comunicação neste momento é a minha principal ferramenta para eu conseguir alcançar o posicionamento que eu quero, que eu estou planejando, que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, assim, é uma coisa que vai ser construída. Justamente por isso que eu poderia estar muito encostado se eu não tivesse essa mudança de posicionamento nas redes sociais. Eu poderia ficar no meu mundinho, que era o mundo do café, podia ficar por ali, só postando coisa de café e que não teria problema, mas eu quero mais. E para isso eu preciso desse up na comunicação. E para quem não... algumas pessoas até falam, você não tem medo. Eu não tenho medo de stories, até que essa parte eu consigo fazer. Porém, eu não me sinto tão feliz com a performance que eu poderia ter. E é por isso que eu estou querendo melhorar a comunicação mais e mais e mais e mais. Eu acho muito gostoso isso do querer mais e buscar pela comunicação. Nós vamos atingindo outras áreas da nossa vida, e uma delas é a autoconfiança, desenvolvendo muito a autonomia sobre aspectos que muitas vezes vêm se desenvolvendo ao longo de uma vida inteira. Isso que a Thalita falou é muito bacana. O por que não aceitar um convite de alguma coisa, por se sentir talvez incapaz de fazer uma apresentação ou um treinamento, e de repente quando dá uma alinhada nesse organizar as ideias, no falar bem, você consegue dizer, ok, posso fazer isso com muita facilidade, e não perde mais as oportunidades. Isso, né? Tem uma coisa que me deixa muito chateada, é ver profissionais perdendo oportunidades valiosíssimas, que muitas vezes não voltam mais. E pior, deixando outras pessoas ocuparem uma posição que seria delas, porque não soube se posicionar. Adriana, você mora numa região bem interessante, e você nos contava sobre a tua tese, e é uma tese que chamou a atenção do grupo, enfim. O trabalho em grupo é muito gostoso, porque, embora algumas pessoas digam, eu não vou participar de um treinamento de comunicação, vou ter que falar na frente dos outros, mas são todos os outros que estão buscando as mesmas coisas, o que faz com que seja muito gostoso ir na mesma direção, fazer de uma forma leve. E você contou sobre a tua tese. Você não quer contar um pouco? Porque é bem interessante. Onde é que você vai usar a boa comunicação? Conte aí, qual que é a tua proposta com a tua pesquisa? Então, Cida, eu estou fazendo doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e na minha tese eu vou trabalhar a implicação das relações de gênero no contexto de migração sazonal. Só que a minha pesquisa não é com os homens que saem, é a partir do olhar das mulheres que ficam, né? Então, eu quero fazer essa questão, essa vivência, essa pesquisa, esse levantamento, essa história de vida dessas mulheres, e mais do que a defesa da tese, as relações do desenvolvimento territorial e do cotidiano dessas mulheres, de forma se impacta as políticas públicas envolvidas, mais do que isso, assim que eu terminar a tese,
eu quero desenvolver projetos com essas mulheres que são sujeitas da minha pesquisa. Eu acho que a universidade ela tem que dar a contrapartida, nós, como pesquisadores, também temos que dar essa contrapartida. Então, eu já comecei a pensar, né, já estou gestando esse projeto, que é trabalhar com mulheres na geração de renda, para minimizar essa situação. Eu moro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e eu pesquiso municípios, pequenos municípios do Vale do Mucuri. O Vale do Mucuri é próximo do Vale do Jequitinhonha, que é um vale mais conhecido a nível de Brasil. O Mucuri, ele não tem muita visibilidade, então a gente faz essa pesquisa no sentido de melhorar as condições de vida desses cidadãos, né, aqui do Vale. E o meu foco é trabalhar com mulheres, e o foco da minha pesquisa é realmente quais são as implicações, as relações de gênero das mulheres que ficam. Qual o olhar delas sobre essa realidade, sobre essa situação? É um tema que me impacta, é um tema que me emociona, é um tema que mexe muito comigo e que me leva a buscar ações de, após a defesa da tese, fazer algo, né, para minimizar essa situação que ainda é uma realidade de alguns municípios aqui do Vale do Mucuri. Isso é muito lindo, e conte comigo, porque essas vozes das mulheres aí vão nos contar muitas coisas, né? Vamos tentar aí pensar em alguma coisa juntas para que eu te auxilie a trabalhar essa exteriorização dessas vozes, ou seja, pesquise tudo. Eu acho que é muito maravilhoso, maravilhoso. Né? Numa das suas aulas com a gente, você falava que o jeito de nos expressarmos, né, interfere muito nos nossos resultados. E eu quero ter bons resultados, eu quero buscar excelência. Então, eu senti a necessidade de buscar o curso e eu fui, assim... A gente sempre vai com uma expectativa e a minha superou. Né? Para mim é uma oportunidade. Fazer o curso foi uma oportunidade, estar aqui nessa live com você é uma oportunidade, porque a gente vai trabalhando limitações, crenças limitantes mesmo, então, né, eu acho que isso vai contribuir muito com esse trabalho, com esses projetos que eu já estou gestando, com as parcerias que a gente já está construindo com os colegas do curso, então isso é muito interessante, acaba criando uma rede, né? É uma rede, e aí é que a comunicação realmente se torna poderosa, porque aquilo que você acendeu dentro de si, um desejo de melhorar, faz com que você consiga melhorar a vida das outras pessoas. Eu, inclusive, durante a Masterclass, mostrei um caso da Milene Gonçalves, que é uma dentista que eu adoro, se tornou uma grande amiga, e é incrível ver, assim, como outros casos como o dela, mas de fazer com que aquilo que ela trabalhava no seu mundo do consultório ganhasse chão e hoje já está passando as fronteiras do Brasil. Isso é sensacional, mas tudo começa por um pode. Esse pode que você tem que dar para você mesmo, dizer assim, chega desse negócio de ficar me escondendo, não quero, não posso, isso é para os outros. E aí a vida deslancha. E você, Thalita, eu lembro, eu vou contar aqui, no primeiro vídeo que a Thalita mandou, ela trouxe, assim, uma timidez e não gostava nunca de dizer que poderia falar em alguma situação. Como que você avalia aquele momento e hoje? Então, eu descobri que eu tenho voz. Olha que coisa, né? Eu não sabia que eu podia, eu não acreditava. Voz. Nunca pensei que ela fosse bonita. Aí, olha... E nem que eu pudesse, né, usá-la para colocar as minhas ideias e ser ouvida, porque ser ouvida é muito bom, é muito importante. E parece que isso acontece normalmente na vida da gente, mas não é verdade. Principalmente eu que sou muito tímida, com muita dificuldade de me colocar numa profissão que me força a me posicionar. Então, assim, era muito sofrido, ficava pesado. Então, se eu tinha que fazer uma apresentação ou participar de alguma coisa, eu já sofria antecipadamente. E aí, aos poucos, eu estou me livrando dessas amarras. E o seu curso foi muito importante nisso. Porque você fez com que eu acreditasse que eu posso. E eu estou acreditando nisso. E está muito gostoso. E a turma ajuda muito, né? O trabalho em grupo foi sensacional. Agora, o interessante é
que você foi uma participante bem ativa nos desafios que nós fazemos de vídeo, tem o horário para colocar o vídeo. E eu sempre gosto de checar ali como que esses horários são mantidos. É um detalhe, mas é importante, compromisso. E algumas pessoas vão ali na hora, né? Pá! Deu o horário final, postam lá. E você foi construindo isso de uma forma muito bacana. E o feedback dos alunos te ajudou também? Muito. Nossa, as pessoas são muito generosas. Eu não sei, você deve ter alguma coisa que aproxima essas pessoas de você. Porque assim, o grupo todo, um grupo muito generoso. Nossa, tem pessoas ali muito preparadas, pessoas que já caminharam muito mais que eu, pessoas que têm de tempo de profissão mais do que eu tenho de idade. E elas trocaram, assim, de uma forma muito aberta, muito generosa, muito respeitosa. Então, assim, o trabalho em grupo, o feedback que você deu pra gente, o feedback dos colegas, nossa, foi sensacional. Com certeza, isso potencializou os resultados. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso do trabalho em grupo, ele me instiga a fazer com que vocês se aproximem muito, porque isso que você falou, Thalita, é bem interessante. Minha secretária sempre fala assim, o que será que acontece? Porque você só tem gente legal. E é verdade, eu acho que assim, tem alguma coisa, uma sorte, alguma coisa assim do universo que diz, não, aqui só vem gente legal. Porque eu nunca tive problema, e alunos que se tornam parte da gente depois, ou seja, de outros projetos, e vão sempre incentivando aqui na live, tem tanta gente, os alunos queridos, a Silene, o pessoal todo que, enfim, que está sempre por aqui e que vai fazendo as coisas acontecerem, porque a gente se sente motivada a sempre criar uma nova coisa, né? E o Felipe é um grande incentivador dessa proposta toda. Felipe, por que é que você trabalha comigo, Felipe, há tanto tempo? Por que é que você não cansou, Felipe? Esse pessoal dá trabalho. Bom, primeiro por causa da energia positiva, essa energia boa de alunos, né? Muito bom. Assim, sempre quando eu conheci você, Cida, eu trabalhava como estagiário numa rádio aqui em Curitiba. E eu sempre falo essa história. Para entrar no ar, eu tinha sérios problemas de comunicação, principalmente na parte de dicção, e falava uma coisa e esquecia a outra. Tinha muito problema de acabar, de fazer as ideias com começo, meio e fim. Tanto é que esses dias eu até peguei uns áudios que eu tinha gravado, eu falava, como é que esse pessoal me deixava entrar no ar? Mande, quero ouvir de novo. Mande para mim, quero ouvir. Nossa, tem cada coisa. Mas é legal porque é uma evolução, você vê isso. Claro, é gostoso e tem que respeitar muito esse começo, não tem? Muito. E essa parte do porquê eu tô com você até hoje, eu acho que desde o primeiro momento que a gente se conectou no consultório ali, de eu entender como que... Porque, claro, para mim, que eu não tinha conhecimento, eu vou fazer um trabalho, talvez, de oratória, alguma coisa assim, né? Nunca tinha feito um trabalho de fono focado em comunicação. E aí eu entendi que é muito mais que isso. Você praticamente é uma mentora espiritual e de comunicação. Pare! Porque você trabalha com a yoga, então naquela época eu também fazia bastante yoga, então para mim foi muito uma questão de conexão de ideias, tanto da parte profissional quanto da parte de filosofia de vida, né? Então, para mim, eu sempre tive como um exemplo de como ser uma profissional, de como querer sempre mais. No meu meio de comunicação, de influenciadores digitais, tem um problema muito grande desta parte de as pessoas porque fizeram algum sucesso, já acham que já não precisam mais, não precisam melhorar. Sim. E tem muito youtuber, instagramer, que, assim, tem um conteúdo legal, mas a comunicação pode ser melhorada. E eu quero entrar nesse meio, né? Eu tô nesse meio e tô meio que cansado disso um pouco. Então, eu quero ser a exceção à regra, né? E eu tô com você por vários motivos. Se eu vou elencar ali, o curso eu entrei nesse treinamento, eu entrei por causa desse último detalhe que eu pontuei. Mas como a Adriana falou, eu tô com você porque você só une gente legal, então
Não, mas isso é muito bacana mesmo, porque é interessantíssimo. A Silene, querida, está aqui, ó. A Silene é uma seguidora minha, já antiga, e é muito bom ter isso. E eu vou meio que na contramão aqui de todo esse espaço de redes sociais e tal, porque eu realmente eu não tenho como usar a minha profissão só no online, porque eu tenho uma vida presencial muito estruturada, que eu adoro. Se eu precisasse dizer, eu tenho que abrir mão do online ou do presencial, hoje minha vida ficaria muito complicada, porque eu gosto muito dos dois. Mas, então, eu não tenho uma pretensão de fazer grandes coisas aqui, além do que a gente está fazendo, exatamente porque o meu desejo é contribuir com pessoas que querem mesmo melhorar. E aí esse caminho já tem sido trilhado há tanto tempo, e é muito gostoso poder compartilhar isso, né? E essa é, acho que, a grande possibilidade. O que você diria para alguém que é muito tímido, que não se imagina de jeito nenhum falando? O que você acha? Eu já estive nesse lugar. E o que eu posso dizer é que você dá essa permissão para a gente, porque é interessante que quando a gente fala sobre as dificuldades de comunicação e a timidez, geralmente a gente recebe a seguinte resposta: tem que deixar essa timidez de lado, isso é bobeira, tem que parar de ser tímida. Só que isso faz parte de mim, faz parte da minha personalidade. E você me permitiu isso. Não, você é tímida, vai tímida mesmo, encontra o seu jeito. E eu acho que isso que é legal. Você não quer moldar ninguém, moldar nenhum dos seus alunos. Você ensina naquilo que a gente tem para oferecer. Então, eu sou tímida, deixar essa timidez de lado vai ser mais difícil. Faz parte da minha personalidade. Mas eu posso assim mesmo. Então, os tímidos podem, os tímidos têm vez. E no seu curso você deixa isso muito claro para a gente. E foi um presente isso para mim, porque eu falei, opa, peraí, não, então eu não preciso deixar de ser tímida, eu posso ser assim mesmo e me comunicar mesmo dessa forma. E aí a gente vai achando o caminho, né? Eu estou em construção ainda, né? Estou no curso ainda. Tem muito chão pela frente, mas só de estar aqui hoje, o passo que eu dei foi extraordinário. Ai, que linda, extraordinário mesmo. Eu estou muito orgulhosa, porque eu sempre defendo a ideia da timidez como sendo uma característica do indivíduo. A pessoa não é só tímida, né? Você não é só tímida, Thalita, você é tanta coisa, mas tem a timidez como uma característica. Eu acho que existe muita discussão em torno disso, de uma venda equivocada da ideia, perca a timidez, perca um pedaço de você. Não é bem assim, porque a timidez, ela tem um elemento que precisa ser muito trabalhado, como você está fazendo agora. Veja, você está aqui numa live, e você está dando conta disso e sentindo que essa tua presença tímida também é bonita. Por quê? A timidez traz essa sensibilidade, esse senso de... Eu gosto muito disso, de oportunidade, ou seja, fala na hora certa, na quantidade certa, e isso faz um contraponto para quem fala demais, muitas vezes, e precisa trabalhar isso, como era uma das queixas da Adriana. Conte aí, Adriana, como é que é? Nossa, essa, na realidade, eu acho que era a minha maior queixa, porque eu ficava com a sensação de que eu falava além, isso acabava atrapalhando, porque as pessoas gostam que a gente seja mais objetiva, mais assertiva, e meu marido brincava comigo que eu ficava pegando atalhos para chegar, né? E aí essa comunicação não era tão direta, não era tão focada. Então, como eu disse, houve vários ganhos com a participação no curso, né? E é muito interessante que você vai conduzindo isso, à medida que a gente vai assistindo às aulas e você vai fazendo os encontros semanais, mais de um, e vai propondo os desafios, você acaba fazendo com que a gente vá se moldando, vá se aperfeiçoando, e você vai conduzindo isso que a gente nem percebe. Quando a gente está lá na frente nos vídeos, no desafio do palco, que a gente fala, nossa, né? Como eu cheguei até aqui, né? E de uma maneira muito natural, a Thalita colocou, né? Já estou conversando demais, mas estou me contendo. A Thalita colocou isso, que é feito de uma maneira sem a gente se sentir agredido, né? Flui.
Eu acho que a minha busca sempre é o princípio da autenticidade na comunicação. Eu não tenho direito de tirar coisas preciosas em prol de uma comunicação bonita e tal. E esse conceito de uma comunicação que tem que ser a pessoa chegar impostando, falando para chamar atenção, isso é um negócio para lá de ultrapassado. Então, por exemplo, os grandes palestrantes precisam entrar dando um show, falando. Eu, particularmente, acho isso uma canseira muito grande, porque é um esforço para as pessoas imitarem, seguirem, sentirem que são poderosas. Eu, talvez exatamente pela minha fé, pela minha espiritualidade, eu acho que o grande poder do indivíduo está dentro de si, não está fora. E se a gente tem que fazer muita força para mostrar esse poder, é porque as coisas estão erradas. Eu vou maquiar alguma coisa, e a internet está cheia disso, né, das pessoas vendendo, se colocando num lugar de muito poderosas, vendendo qualquer coisa a qualquer preço, ou seja, para mostrar que podem, e nós precisamos ter essa atenção para não fazermos isso também, né? Esse apelar em nome de querer vender uma imagem que não é autêntica. E é um caminho para todo mundo isso, tenho dúvida, né? Com certeza. E a naturalidade, né, Cida? Você trabalha muito isso na gente. A gente percebe do primeiro vídeo para o último como que a gente muda, né? Então, essa questão da originalidade com a naturalidade, a gente consegue perceber, né, a evolução. Isso, a autenticidade é algo que não se compra fora de si, se percebe lá dentro, diga, nossa, isso aqui é meu jeito, e sem censura eu vou colocar esse meu jeito para fora, e cada um tem um. Eu gosto, para mim, eu estou muito feliz e recebendo já os alunos novos, e também os alunos que resolveram passar para esse grupo. Eu fico muito encantada como o ser humano é diverso. Cada um é um na sua essência, naquilo que busca, ainda que num curso de comunicação as pessoas busquem coisas muito semelhantes, mas cada um tem um trajeto, uma história, onde vai usar a comunicação. Isso é maravilhoso. Veja esse teu trabalho, Adriana, que coisa mais linda você poder se dedicar a algo para você, como uma professora, coordenadora aí na universidade, você se propor a melhorar a tua situação, a situação da sociedade em torno de si. Esse é o propósito mais maravilhoso, não é? E que cada um tem que encontrar o seu. Acho que a grande pergunta para quem está me seguindo aqui é trazer mesmo essa reflexão. Qual que é o teu propósito? O que você precisa comunicar? A Francine está falando, sou tímida também e já pensei que não podia fazer nada a respeito, mas estou aprendendo que posso. Pode, não pode, Thalita? Pode, deve. Se eu soubesse que eu podia, eu já tinha feito isso bem antes. Não perde tempo, não. Isso aí, muito legal. Felipe, o que você me diz sobre a tendência do podcast hoje como uma realidade que também veio para ficar? E o que você percebe em relação às pessoas que estão gravando podcasts? Quais as principais dificuldades na hora que você vai gravar com o entrevistado? Então, vamos lá. Podcast, eu já vou pela dificuldade que todo mundo comenta. Um dos formatos de podcast que mais faz sucesso e mais traz engajamento é esse bate-papo, né? Então, uma mesa redonda, onde tem algum tema, e o pessoal vai comentando. A grande dificuldade é escutar e falar na hora certa, porque sempre fica um papo muito... É muito fácil de ficar um papo muito louco, com todo mundo se atrapalhando, todo mundo incomodando na hora de falar. E isso dá para se refletir, para quem não consome muito podcast, quem tem a vantagem de estar no Clubhouse, que é a primeira rede social em áudio que existe, vai ver ainda mais esse problema das pessoas quererem atrapalhar os outros, não terem esse momento de fala, sempre não respeitando o momento do outro falar. E para mim isso também é um exercício, porque eu já me vi no Clubhouse tentando falar muito e não escutando tanto. Então tem seu momento de falar, tem seu momento de ficar quieto.
E uma outra coisa que para mim é muito claro disso, também num podcast, na hora que tem o bate-papo, é que, por exemplo, quando eu estou editando um podcast, o que eu aprendi? Que quem está ministrando o podcast, quem está fazendo quem é o âncora do podcast, ele tem que tomar muito cuidado na hora de fazer alguma indagação no meio de uma pergunta, no meio de uma resposta do entrevistado. Que às vezes ficam, muito legal, gostei disso. E aí, na hora da gente editar, eu só fui perceber que isso era muito ruim, porque não ficava legal a conversa. E aí eu comecei a tirar tudo. Então, isso foi fazendo podcast, eu entendi que o host, ele tem que ficar muito mais quieto do que falar e ficar dando pitaco no meio da conversa do entrevistado. Além disso, da questão da tendência do podcast, bom, isso veio para ficar mesmo, porque é um formato onde você consegue consumir sem estar presente, 100%. É lavando a louça, é saindo com o cachorro. Dirigindo, ai, que delícia, né? Eu já não faço mais viagem com música, eu faço viagem com podcast. E para mim, eu gosto desse conteúdo em áudio, porque eu estou vendo muitas pessoas que têm medo do vídeo indo para o áudio, olhando que não é tão difícil assim, né? Que dá para arriscar, tem que melhorar, mas é possível, e aí vai para o vídeo. Então, para mim, essa é um grande exercício também de comunicação, de escuta, e também um bom exercício para quem quer começar aos poucos a perder os medos, né, e os preconceitos com vídeo e etc. E a gente está vendo muito essas plataformas de áudio, produtos em áudio, tendo um resultado bem legal nas redes sociais. É só você ver que agora tem a Apple, ela lançou uma série exclusiva em áudio, que se chama Call. Eu tenho uma newsletter que eu falo que a radionovela voltou com tudo, voltou com peso. Então, assim, a gente vai começar a escutar séries em áudio. Como é que é o nome, Felipe? Eu não vi isso ainda, que legal. A Adriana caiu, vamos ver se ela já volta aí. Era eu. Agora que eu vi. A série, eu não consegui ver tudo, tá? Eu assinei lá os 7 dias grátis da Apple TV, que só tá lá por enquanto. Calls, que é de ligações, né? É uma série meio de suspense só em áudio, exclusivamente em áudio, né? Então tem outras plataformas que já estão fazendo isso, o Spotify tem alguns podcasts de histórias em áudio, então de suspense. Então eu vejo muito que o áudio veio para ficar e o vídeo ele está cada vez mais sendo um segundo plano, entre aspas. Eu estava até, desculpe me alongar, mas é que eu gosto muito desse tema. Muito legal. Eu vi uma pesquisa que fala, ao contrário do que a gente estava imaginando, daqueles produtos de vestir, assim, de assistente pessoal em óculos, né, que a gente coloca um óculos. Toda a tecnologia, né? Toda a tecnologia, teve aquele Google Glass, que a gente vai colocar um óculos e vai viver um mundo paralelo, isso vai acontecer também, mas o futuro dos assistentes pessoais, a gente já vê na Alexa, é exclusivamente em áudio. Então, o que falam? A gente vai ter um dispositivo que a gente vai colocar no ouvido, né, de um fone, e a gente vai fazer todos os comandos de liga a televisão, de tudo, isso já acontece, né? E ainda mais com redes sociais que agora são em áudio, o nosso futuro é um fone de ouvido e não um óculos super moderno. O que nos dá também a total realidade que nós precisamos cuidar muito da forma como nós falamos e o que nós falamos, porque todos esses equipamentos estão ali prontos para nos atender, portanto, registrando tudo que a gente fala, estão ligados, talvez eles sejam melhores ouvintes do que muitos de nós. E a gente precisa ter essa consciência que essa tecnologia toda vai mudar. Thalita, e o que mais que você pode nos contar sobre a forma de você utilizar a tua comunicação no teu dia a dia que você se sente já diferente? Então, a voz é um ponto muito forte no seu curso, né? Porque eu nem imaginei que tivessem exercícios para voz. Então, os exercícios que você ensina de aquecimento, como colocar a voz, eu achava a minha voz muito trêmula. Então, você deu várias dicas de como que a gente faz
como a gente exercita para que isso não ocorra, a questão da respiração. Também é muito importante isso. Eu acho que a maior parte das pessoas, assim como eu, não sabe que isso existe, né? Sim, não sabe mesmo. E às vezes a gente vê assim, alguém falando, muito além da voz. Eu já penso o seguinte, que comunicação muito além da voz é uma comunicação muito limitada, porque tudo começa pela voz na comunicação verbal, e é um dos elementos que determina muito a qualidade do que você entrega para o ouvido de quem te ouve, uma coisa bastante óbvia. E sempre me chamou muita atenção o fato de tanta gente que tem tanta experiência negligenciar as vozes problemáticas que tem. Muitas vezes uma voz que é quase que inaudível, ou uma voz extremamente aguda, que não tem a qualidade, tudo isso pode ser aperfeiçoado e pode ser melhorado, e deve ser melhorado, porque é pela voz que nós nos fixamos no mundo como comunicadores. É lógico, o corpo, de uma forma bastante ampla, a comunicação, ela passa por todas as formas, né? Mas a voz é eu acho que é o presente que nós temos. Imagine pensar em usar a voz, não é uma coisa grandiosa? Demais isso. Verdade. É assim, ter a capacidade de poder expressar o pensamento com a intenção, porque se eu escrevo, eu não consigo colocar a intenção, não consigo modular a voz, não consigo nada disso. Vocês gostam de fazer o exercício de voz? O exercício de voz é uma coisa tão esquisita para a maioria das pessoas, quem não é profissional e tal, né, que acaba tendo dificuldade. O pessoal aqui de casa se diverte muito com isso. Quando eu estou fazendo os exercícios, eles se divertem, porque a princípio acha estranho, né? E, como Cida estava falando, essa questão, eu não tinha noção, nessa questão da expressividade, o timbre, o ritmo, né, a velocidade com que você fala, a respiração, principalmente. Essa parte, para mim, foi uma revelação. Eu era totalmente leiga, sabia que a gente tinha que fazer uma entonação, mas o trabalho, principalmente o feedback específico, que a Cida me deu sobre isso, né, da minha análise individual, foi muito importante para mim. Ai, que legal. Olha, fica aqui, né, o meu desejo que a comunicação seja sempre uma grande força na vida de todos que estão aqui nos seguindo para resolver todo tipo de crise. Seja uma crise de relacionamento, tudo passa por aí também, às vezes a forma de falar alguma coisa para alguém. Corrigindo isso, uma crise vai embora, uma crise de trabalho. Se você perde um emprego numa hora dessa, diz, está tudo perdido. Muito pelo contrário, se prepare para uma nova aventura, um novo cargo, mas se prepare para uma entrevista, prepare a sua comunicação para mostrar quem você é. Semana passada eu recebi um áudio, uma mensagem, viu, Felipe, em áudio, muito, muito bacana da história de um cliente meu que tentou, fez lá uma seleção numa entrevista e tal, e não passou, e não foi chamado para aquela empresa, e depois não conseguia se conformar porque não tinha, enfim, sido chamado, e me mandou um áudio falando, Cida, você não vai acreditar o que aconteceu. Fui chamado numa empresa melhor do que aquela. Então é isso, é acreditar que a gente tem que estar sempre preparado. O Norton aqui está falando que, para mim, a história que a Cida contou a respeito do seu pai, ao ouvir a própria voz no gravador, me ajudou bastante. A história que eu contei, eu posso repetir rapidamente aqui, é uma história que, quando eu comprei os equipamentos mais avançados para avaliação de voz, que são os laboratórios de análise acústica, nossa, aquilo assim era ciência pura dentro do consultório, que a gente tinha que entender muito aquilo que a voz nos dava de informações, e quanto mais vozes eu tivesse para estudar, melhor. Então, imagine, minha família inteira teve que fazer parte das minhas pesquisas e tal. E meu pai, já um senhor que na época já devia ter quase
uns 80 anos, era um velhinho, muito do fofo, mas ele era um velhinho. Ele foi gravar a voz dele. E na hora que ele ouviu a voz, ele ficou passado. Ele falou: olha, Cida, eu não deveria te dizer isso, mas você comprou um equipamento que tem uma distorção enorme de voz. Eu falei: como assim? Que distorção é essa? Equipamento maravilhoso. Deixei todas as minhas economias nesse negócio, me fala isso. Aí ele falou: pensa, olha a voz de velho que eu tô aqui. Aí eu falei: ô pai, na hora me caiu assim um raio de sensibilidade. Eu falei: talvez mesmo esse equipamento não esteja muito bom. Mas na realidade eu não tinha me antenado nessa questão da memória vocal que a gente guarda a respeito da nossa voz ao longo da vida, porque eu nunca tinha tido um feedback de um senhor de 80 anos. E isso foi muito interessante. E comecei a estudar muito essa relação da memória. Nós temos uma memória muito fragmentada de como nós falamos. Por isso que é importante gravar a voz, se ouvir com frequência, para saber se a sua voz está adequada. Então, por exemplo, se você dá muita aula e começa a ficar com a voz rouca no final da aula, ao longo de um tempo você pode trazer essa rouquidão para o seu dia a dia e nem perceber isso. É muito comum a pessoa desenvolver problema de voz e não perceber que está com problema porque a memória está ainda informando sobre aquela voz que era normal, que estava ok. E, ao mesmo tempo, se você tem uma voz esganiçada, talvez você não saiba disso. Talvez alguém precise te dizer, mas se ninguém fizer essa gentileza, você precisa se ouvir, e precisa se ouvir carinhosamente, falando: puxa, preciso melhorar isso. Porque ninguém pode com uma voz fora do tom e nada disso, mas é por aí. Sempre lidar com isso, dá um, como é que se chama? Um F5 na memória, para poder dizer: opa, deixa eu atualizar aqui e ver como é que eu estou falando. E outra, agora para as mulheres especialmente, tem muitas mulheres que já são maduras e que se fixam com vozes infantis. Você ouve aquilo e você não entende por que é que uma mulher madura, poderosa, está falando com uma vozinha sofrida de alguém que precisou se manter numa outra fase da vida, que também é maravilhosa, mas tudo passa, né? A gente tem que desapegar. Ai, ai. Bom, é isso aí, né, pessoal? Eu quero dizer para vocês que essa live, até eu quero saber de vocês que estão nos assistindo aqui, o que vocês estão achando desse formato de convidados, de mais convidados na tela. Vocês gostaram? Porque assim a gente vai fazer algumas outras lives, o que é muito bom, porque dá para trazer vários alunos ao mesmo tempo aqui, né? Já faz um bate-papo. O que vocês acharam? Thalita, Felipe, Adriana? Bom, eu sobrevivi, então tá bom, né? Eu só queria ressaltar, Cida, que assim, ficou muito forte no curso, né? E com a live de hoje também, linkando com essa questão da crise, que não é só a gente ter projeto. A nossa capacidade de comunicar bem esses projetos também fazem parte do resultado, né? Então, isso é muito importante e é uma oportunidade. E como eu falei, eu acho que nós somos potência e temos que saber comunicar isso, fazer chegar a mensagem do outro lado, né? Ter clareza de para quem a gente está dirigindo essa mensagem. E por mais que a gente já saiba isso, não adianta a gente só saber. Nós temos que exercitar isso. E foi isso que eu fui buscar no curso, né? E muito satisfeita. Estou ainda em processo de aprendizado, né? Mas já muito satisfeita, assim, com os resultados obtidos até aqui. Maravilhosa! Isso sim! Ó, a Viviane aí batendo palminha. A Viviane vai ser a próxima. Viviane é a próxima aqui. E você, Thalita, gostou então desse formato? Eu vou convidar de novo você aqui. O pessoal pode convidar que eu vou dizer sim. É isso aí. Felipe, o que você achou? Aprovou? Você já tinha participado, Felipe? Não, a primeira vez que eu participei dessa live com 4 pessoas. Mas eu estou um pouco acostumado com esses bate-papos de mais gente na internet por causa do Clubhouse, porque lá eu fiquei por muito tempo, assim, às vezes eu ficava 6 horas direto no Clubhouse,
Você é papo com o metido pessoal. nesse Clubhouse, adoro esse Clubhouse. Eu gosto, assim, deu uma queda, mas eu gosto, assim, eu acho que veio para ficar. Mas essas lives aqui, para mim, lembram muito isso. Então, a gente está aqui conversando, a gente pode fazer por vários temas. Acho tem que fazer mais, Cida. Tem que fazer, a gente tem que estar com essa disponibilidade, né, de um bate-papo tão gostoso, cada um trazendo o seu Acho que dá até para acostumar. Acostuma fácil. É uma oportunidade, né? Muito boa. É uma delícia. Eu só queria reforçar para quem está nos escutando, né? Uma das minhas opiniões do porquê da comunicação nessa questão da crise é que é impressionante quando a gente trabalha a comunicação, as oportunidades aparecem que a gente nunca imaginava que poderiam acontecer. Então, se alguém quer vender melhor, quer perder o medo da questão da comunicação por causa da rede social, que é, assim, uma força para superar a crise, porque tem várias oportunidades acontecendo, esse é um objetivo que você pode ser bem imediato, mas trabalhando a comunicação vai aparecer coisas que você não faz ideia. Então, assim, vida, né? entrevistas, convites inimagináveis que vão ser não só por causa do seu conhecimento técnico, mas por causa da sua habilidade de comunicação. É isso aí. O Zig falou outro dia na live dele uma coisa muito interessante. O Zig, aluno, fotógrafo maravilhoso. Imagina, ele tem um conhecimento de mundo. Ele já viajou o mundo inteiro e tirou as fotos mais maravilhosas. E ele contando que ele achava que no começo da vida dele, falou, não, eu só sabendo o meu trabalho aqui é suficiente. E ele foi entendendo que não, mesmo ele atrás da câmera, tirando fotos maravilhosas do mundo, ele precisava saber fazer isso. E eu lancei um desafio para ele de fazer todos os dias um vídeo. Ele está lá firme fazendo isso. E agora eu lanço um desafio para a Thalita e para a Adriana também, postarem um vídeo, alguma informação que vocês gostariam de compartilhar a respeito das suas atividades profissionais no feed de vocês, porque eu estou vendo aqui, olha, tem muito, ó, a Thalitinha voando como sempre, a Ada aqui adorando, a Mi também, quem mais que falou aqui da Adri, Drizinha, alguém falou assim, Dri maravilhosa, tia Dri maravilhosa, isso aí, então agora... Nós contratamos os amigos, né, para... Isso, agora vocês vão ter um vídeo delas lá, como, né, como o desafio final aqui da nossa live, foi muito gostoso. Aliás, fica assim, como sugestão, que vocês façam lives no perfil de vocês também, para que se desenvolvam aí e vão tornando isso mais natural. Essa disponibilidade de compartilhar informação é algo que nos leva para outros movimentos, e essa abertura é muito importante. Penso que fazer uma live com 4 pessoas, uma coisa, se precisa fazer isso? Não, não precisa, mas é gostoso? É gostoso e é um modo da gente sempre trazer os recursos tecnológicos para o nosso dia a dia e experimentar, sem medo. Quero agradecer a participação de quem está aqui com a gente e agradecer demais por vocês terem aceitado esse convite e por vocês fazerem parte da minha vida. Muito bom. Então, uma grande honra poder ter vocês aí com esse, enfim, com esse carinho todo, com essa motivação. Isso também me leva para frente, tá bom, pessoal? Eu que agradeço, Cida. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Um beijo, foi um pessoal. Tchau. Tchau.